Olá, boa noite, tudo bem? Bem-vindo e bem-vinda à prática de meditação de hoje. Agradeço a sua participação. Lembrando você que gosta das meditações, gosta dos conteúdos, dos ensinamentos do mestre Ryu Hokawa, por favor, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com os seus familiares, dê o like, deixe o seu comentário aqui no vídeo. Dessa maneira você ajuda mais e mais pessoas a conhecerem os ensinamentos do mestre Ryu Hokawa. O tema de hoje é sobre a criatividade e como que a criatividade pode ajudar você a resolver os seus problemas. O mestre Hokawa nos ensina aqui o valor da nossa vida, ele pode aumentar muito de acordo com a nossa criatividade. E que é impossível ficar rico sem criatividade, de modo que ser criativo é um meio de enriquecer e também de resolver os seus problemas. A criatividade ela afeta todos os aspectos da nossa vida. Os problemas conjugais, por exemplo, como que acabam muitas vezes resultando em divórcio, de cada 10 problemas conjugais, 9 poderiam ser resolvidos através da criatividade. Tamanha é a importância da criatividade. Por isso a gente deve sempre buscar ser criativos e buscar em novas maneiras de resolver os nossos problemas. O que a gente deve fazer é colocar a nossa imaginação para trabalhar, pensar mais, por exemplo, no caso de um problema conjugal, marido e mulher, pensar no sentimento do cônjuge, da família, dos filhos e ter um plano de ação com novas ideias. Quando você investe um tempo para pensar em como criar uma família mais amorosa, você vai encontrar muitas soluções criativas. E isso também no caso do enriquecimento. Você pode pensar, continuar pensando, por exemplo, como eu faço para enriquecer, ou como eu faço para ter mais saúde, como eu faço para me livrar das dívidas. Quando você tem esse processo de raciocínio, como eu faço para conseguir isso, e você continua pensando, você vai acumular uma série de ideias. Por isso, sempre tenha novas ideias, tenha criatividade, busque novas maneiras e faça isso, execute as ideias que você tem, porque é dessa maneira que você vai conseguir resolver os seus problemas. Os problemas no trabalho também são outro exemplo disso. A maioria dos problemas que nós temos com as outras pessoas, eles podem ser resolvidos através da criatividade. Há algum tempo, há alguns anos, foi feito um estudo pela Universidade de Harvard, no qual eles analisaram o motivo das demissões. E 30% das demissões dos entrevistados foi por causa de desempenho insatisfatório, ou seja, as pessoas realmente não tinham habilidades para desempenhar as funções. E mais de 60% foram demitidos em virtude de problemas interpessoais. São pessoas que não conseguiam se relacionar com as outras pessoas ou tinham dificuldade de interagir com as outras pessoas. E você pode melhorar os seus problemas de relacionamento através da criatividade. Por exemplo, se eu tenho raiva de uma pessoa, se eu só encontro os defeitos dela, eu devo usar a minha criatividade para buscar melhorar essa minha maneira de pensar. Será que não tem uma outra abordagem que eu possa ter? Será que ao invés de odiar essa pessoa, será que não é melhor que eu compreenda ela? Se ao invés de eu ficar falando mal dessa pessoa para os outros, será que não é melhor eu ficar em silêncio e buscar analisar só os meus defeitos e buscar melhorar os meus defeitos também? Existem várias maneiras e é necessário que a gente tenha criatividade para pensar em como resolver os nossos problemas de relacionamento, em como resolver os nossos problemas conjugais, as dívidas. Tudo isso pode ser resolvido através da criatividade. Pode ser que leve um tempo, pode ser que fracassos aconteçam, pode ser que doa no começo, mas é necessário que você use a sua criatividade para você conseguir resolver os seus problemas. Existem duas dicas básicas para você exercitar a criatividade. Em primeiro lugar, é preciso descobrir ideias novas.
Muitas pessoas não conseguem resolver os problemas porque são teimosas e ficam presas a métodos antigos, ou simplesmente se recusam a mudar e tendem a achar que não têm criatividade. Por isso, livre-se de preconceitos e comece com uma folha em branco. Livre-se, descarte maneiras de pensar, maneiras de agir, maneiras de falar que não funcionam ou que não dão certo. Descarte isso que não funciona, seja humilde e comece com novas ideias. Defina qual é o problema e busque novas soluções. Busque soluções que você nunca teve, ideias que você nunca teve. Pense bastante. Pense em todas as soluções possíveis. Para cada problema que você tiver, busque encontrar de 4 a 5 soluções. É dessa maneira que você vai conseguir resolver os seus problemas. Por isso, descarte o que não funciona e incorpore novas ideias, ideias que você nunca teve. Busque informações, leia livros, ouça os conteúdos aqui do canal. Com certeza você vai sempre encontrar novas dicas e ter novas ideias também. O outro método é você pensar intensamente e ter o máximo de ideias possíveis e então deixar essas ideias amadurecerem. Quando o assunto é criatividade, quando o assunto é ideia, quantidade se torna qualidade. Quanto mais ideias você tiver, se você tiver uma ideia, 2 ideias, pode ser que isso ainda não resolva o seu problema. Mas se você tiver 10, 20, 30, 40, 100 ideias, imagine só 100 ideias sobre como você faz para se livrar das dívidas. Imagina você encontrar 100 ideias e dentro dessas 100 você testa 10 e uma dá certo. Excelente, você transformou a quantidade em qualidade. Por isso você deve pensar intensamente em como resolver os seus problemas para conseguir exercitar a sua criatividade. Reserve um tempo para você, busque um período de silêncio, busque a prática de meditação reflexiva, a prática de leitura dos livros do Mestre Cal, a prática de meditação. Conforme você vai se aprofundando nessa vida espiritual, você vai conseguindo ter mais ideias. A sua intuição vai ficando mais aguçada. O contato com o seu anjo da guarda ele vai se intensificando também. E quanto mais esse contato com o seu anjo da guarda se intensificar, quanto mais ideias você tiver, mais perto você vai estar de resolver os seus problemas. Lembre-se que o problema não é o problema é não ter soluções. O problema é a gente não encontrar respostas ou maneiras de resolver os nossos problemas. Nunca desista, pense sempre em novas soluções, novas ideias, seja criativo, livre-se de preconceitos, descarte o que não funciona, tenha novas ideias e aplique, execute essas ideias. Não tem problema você errar no começo, a gente erra quando a gente vai tentar fazer algo, erre, aprenda com o seu erro, execute de novo uma nova ideia, tenha novas ideias, sempre tenha mais ideias do que problemas, sempre tenha mais soluções do que problemas. É dessa maneira que você vai conseguir resolvendo um a um os problemas da sua vida e conseguindo também adquirir sabedoria nesse processo de solução dos problemas. Assim, encerro a parte dos ensinamentos de hoje. A gente vai entrar agora na parte prática da meditação. Vamos lá. Faremos agora a prática da respiração profunda. Deixe a coluna ereta, feche os olhos, mantenha esta postura com a coluna ereta. Lentamente, inspire o ar pelo nariz e preencha o abdômen de ar. Solte o ar pela boca, esvaziando o abdômen. Ao inspirar, conte 1 e ao expirar, conte 2. Inspire novamente 3, expire 4.
Mantenha a contagem até o número 10 e retorne ao número 1. Podem continuar. Podem voltar a respirar normalmente. Sente-se com a coluna ereta, movimente os ombros e o pescoço para tirar a tensão. Fique em posição de prece, pois vou enviar luz antes de iniciar a reflexão. Harmonize a respiração calmamente. 幸福の科学指導霊団の光流れいる
幸福の科学指導霊団の光流れいる。幸福の科学指導霊団の光流れいる。幸福の科学指導霊団の光流れいる。幸福の科学指導霊団の愛の光流れいる、流れいる、流れいる、流れいる、流れいる。Que horas você acordou hoje? 朝の何時に起きたでしょうか。 Quais os pensamentos que teve desde que acordou até agora? 何を考えたでしょうか。その思いの中に Será que não teve nenhum pensamento incorreto? Será que não agiu de forma incorreta? Não emitiu palavras negativas? Quando algo negativo aparecer no seu coração, é importante descobrir a causa e eliminar essa semente do mal. Reflita serenamente sobre si, desde o momento que acordou até agora.
どうでしょうか。 Como foi a reflexão? わずか5分ぐらいですけれども、 Foram apenas 5 minutos, 皆様方の後頭部 mas から certamente uma luz うっすらと tênue 光が出始 está めて saindo おり por ます trás de sua オーラが出 cabeça. てきています。具体 É a 的に sua は aura. 悪の思いというものをつかみ出して Talvez não tenha そして conseguido 除去することが eliminar で os きなかったかも pensamentos negativos de けれども forma 自 concreta, 分を見つめるという mas acredito que, やっているうちに à medida que foi olhando para dentro de si, 安らいでき o た seu ことを coração foi serenando gradualmente. 穏やかになって Certamente sentiu-se mais calmo. 感じたに違いありません。その Gostaria que prezasse muito ないでいく este sentimento de tranquilidade. これを大事にしていただきたいのです。そういう気 Seria 持ち muito を bom você conseguir, 自分の através desta prática, 作業によって obter esta 取り tranquilidade 立つことが a できる qualquer ようにすること momento. が望ましいのです。そうした習慣が Se 身に fizer つきます desta と prática um hábito, 一日のうちの mesmo quando sentir que o seu coração ありまして foi も fortemente 心が perturbado, 大きく揺れているの será を capaz de fazer a reflexão 瞬時に no mesmo 安 instante. 静に入れます。ほんの Bastam apenas 3 3 a 5 minutos. いいわけなんです。ほんの3分 Nestes 5分でも 3 a 5 minutos, 自分の olhe calmamente para o seu 見つ interior. める。会社に勤めて Pode いる ser ならば até durante os intervalos do trabalho, 結構でしょう。 pois serão apenas 3 a 5皆 minutos 様が e ninguém vai perceber. 心の内を見つめていても周りの人たちにはきっとわからないでしょう。 Porém, somente isto vai fazer com que 浄 avance 化が para uma grande purificação do seu coração. それでは心を調和してください。 Por favor, acalme a sua mente. 背筋を伸ばしてください。 Endireite a coluna. 背筋を伸ばし、 Com a coluna ereta, 肩の力を抜き、 relaxe os seus ombros 呼吸を整えてください。 e harmonize a sua respiração. Feche os olhos levemente. それでは最初のせせらぎの瞑想に入ります。 Iniciaremos agora a primeira meditação, a meditação do riacho. 手を上に向けて膝に自然に置いてください。そうです。 Coloque as mãos sobre as pernas, com as palmas da mão voltadas para cima. そのままで呼吸を整え、上にあるところのせせらぎの図を、そのビジョンを見ながら、透明なる川の水となって流れていってください。 Harmonize a sua respiração e imagine um riacho cristalino. Torne-se a água desse límpido riacho e flua livremente.
はい、それでは Iniciaremos agora 第2禅に入ります。 a segunda meditação. これは風と雲の瞑想です。 É a meditação do vento e da nuvem. この世を離れ遥かなる世界に飛翔し、 Distancie-se desse mundo, voando para bem alto no céu. 高い雲のそのものとなって、 Transforme-se numa nuvem あなた方は下界を見下ろしていただきたいのです。 e lá de cima olhe para a terra. 手は先ほどと同じく上に向けたままで、 Permaneça com as palmas das mãos voltadas para cima, 光を受けながら para receber a luz do mundo celestial. 風となって空高く舞い上がり、そして雲となって流れていってください。 Transforme-se no vento e voe bem alto. Agora transforme-se em uma nuvem que flutua no céu.
それでは次に第三禅に入ります。 Iniciaremos agora a terceira meditação. これは満月瞑想です。 É a meditação da lua cheia. 満月瞑想にはいく種類かありますが、 Existem várias maneiras de praticar esta meditação. あなた方の心の中に満月を描く方法、 A primeira maneira é imaginar a lua cheia dentro do seu coração. 湖面に映った満月を見つめる方法、 A segunda maneira é observar a lua cheia refletida em um lago. そして密教の阿字観にも似て満月そのものの中に自分が入り込み、自分自身が満月となる方法があります。 A terceira maneira é entrar na lua cheia e então tornar-se ela própria, similar a um método tradicional praticado pelo budismo esotérico. 今日はこの3番目の満月瞑想をやります。 Praticaremos esse terceiro método. あなた方は満月を見つめ、この満月そのものになりきるのです。 Visualize a lua cheia e torne-se essa lua cheia. 神仏の子としての実相は、この満月、光り輝ける満月そのものであるのです。 A sua verdadeira essência como filho de Deus é similar a essa lua cheia, uma lua cheia reluzente. では静かに前に合掌に戻してください。 Calmamente, junte as suas mãos em posição de prece.
第三善ではあなた方は平安を得たことでしょう。 Talvez você tenha encontrado paz na terceira meditação. 第四善ではさらに大いなる喜びを得ることになるでしょう。 Na quarta meditação, você irá experienciar uma alegria ainda maior. 第四善のその1は Na primeira parte da quarta meditação, あなた方自身の自分自身の守護霊との対話です。 você irá conversar com o seu espírito guardião. 心を澄まし耳を澄ましたならば Se você acalmar o seu coração e escutar atentamente, 数十年の間あなた方を見守ってきたあなた方の守護霊の声が聞こえてきます。 você começará a receber orientações do seu espírito guardião, que vem lhe protegendo durante todos estes anos.それでは Agora, 第四善の最後に na última parte da quarta meditação, 幸福の科学高級指導霊団やりの光をいただくこととします。 você receberá a luz dos espíritos guias da Happy Science. 遥かなる天空より A partir do mundo celestial, あなた方の心に数多くの光が差し込んでまいります。 muitos raios de luz irão penetrar no seu coração.
この喜びを、この温かさを知ってください。 Sinta a felicidade e o calor desta luz.
como foi a meditação? Espero que você tenha gostado da prática de hoje. Lembre, por favor, de curtir esse vídeo, compartilhar ele também com seus amigos e familiares. Dessa maneira, mais e mais pessoas podem conhecer os ensinamentos e as meditações do mestre Ryu Hokawa. Um abraço.